Se você cresceu nos anos 2000, com certeza vai se lembrar dessa série que marcou a época. Nós estamos falando nada mais nada menos do que Smallville. A série mostra Clark Kent tentando lidar com a vida adolescente até por fim se tornar o Superman. Eu já tinha assistido essa série quando passava todo domingo na hora do almoço no SBT. Smallville sempre foi uma das minhas séries favoritas. E quase 15 anos depois eu maratonei todas as temporadas, revisitando a série agora depois de adulto. E o sentimento que eu tive é que alguns episódios e temporadas não são tudo aquilo, mas que muitos deles contêm lições importantes que dá pra você levar pra vida inteira. Pra mim, as melhores temporadas foram as 3 primeiras. O clima da cidade pequena, a vida colegial e o mistério que envolve as pedras de meteoro criam uma atmosfera única que deixa você preso na história. E especialmente nessas primeiras temporadas, algo que chama muito a atenção é a humanização do Superman. A série mostra o Clark Kent como um jovem que é indeciso, que tem seus medos, muitas vezes se sentindo deslocado, e talvez a maioria das pessoas já passou por isso em algum momento da vida, se sentiu deslocado, se sentiu estranho, tentando entender seu real propósito na vida. E nessas primeiras temporadas também aparecem personagens secundários que acabam sendo muito importantes para toda a série. Podemos citar aqui os amigos do Clark, Pete e Chloe. A relação deles com o Clark também vai nos ensinar uma lição que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é sobre o valor da verdadeira amizade. Um dos arcos mais fortes que já começa no primeiro episódio é a amizade entre Clark e Lex Luthor. Eles começam como amigos sinceros que confiam bastante no outro, mas aos poucos isso vai se perdendo devido a algumas sementinhas de desconfiança. E esse Lex Luthor de Smallville, ele representa justamente como as escolhas que nós tomamos na vida, elas acabam nos moldando. Porque ele não nasceu um vilão, ele era uma pessoa boa, mas a pressão por parte do pai, a ambição que ele tinha e às vezes o sentimento de desconfiança ou de que o Clark estava escondendo algo dele, acabou contribuindo para que no final ele se tornasse o grande inimigo do Superman. E isso mostra que amizades sinceras que nós temos hoje, elas podem acabar se perdendo não por falta de amor, mas às vezes por caminhos e escolhas diferentes que cada um acaba tomando em sua vida. Algo que não dá para deixar passar de jeito nenhum é a qualidade do que é esse Lex Luthor de Smallville. Inclusive, para muitos, essa é a versão definitiva do que é esse vilão. Porque ele apresenta o Lex não somente como o vilão que nós conhecemos nas HQs, mas também nos mostram que ele é humano como qualquer outro, mas cheio de camadas. E acompanhando essa história desde o início, percebemos que o Lex poderia ter sido um grande amigo do Superman e até mesmo um herói junto com ele, se ele tivesse feito escolhas diferentes na vida. E esse ator que interpreta o Lex Luthor é muito bom. Toda vez que ele entra em cena, você sabe que tem que prestar atenção, e os diálogos que envolvem o Lex Luthor são os melhores da série. Depois de assistir novamente todas as temporadas, eu percebi que a amizade é um dos pontos mais fortes de Smallville. Chloe, Pete, Lana Lang, até mesmo o Lex em alguns momentos mostram o valor de se ter verdadeiros amigos. E elas mostram que uma amizade verdadeira não é simplesmente você passar bons momentos e dar risada com aquelas pessoas, mas também enfrentar maus momentos. E ela também exige lealdade, honestidade e coragem para dizer o que precisa ser dito ao seu amigo. E a Chloe Sullivan, que se torna a grande amiga do Clark durante toda a série, mostra exatamente como isso é verdade. Ela sempre fez tudo pelo Clark, muitas vezes até arriscou sua própria vida, mas ela teve lealdade e coragem para aconselhar e apontar quando o Clark estava tomando um caminho errado na sua vida. E sobre isso, voltamos novamente para a amizade do Clark com o Lex Luthor. Isso, quando a amizade não tem esse tipo de honestidade, de lealdade e coragem para aconselhar em alguns momentos, a amizade inevitavelmente acaba se perdendo. Que a amizade verdadeira não é dizer o que o outro quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. E na maioria das vezes isso não é fácil. Amigos não mascaram a situação simplesmente por conveniência ou para agradar o outro. E em tempos que muitas pessoas chamam qualquer colega de amigo, Smallville bate na tecla forte de que a amizade verdadeira envolve lealdade, coragem, sacrifício e honestidade. A partir da 4ª temporada, a série começa a dar um salto no amadurecimento do Clark Kent até por fim se tornar o Superman. E nesse momento também começam a aparecer vários personagens da DC Comics. Vou citar para vocês aqui alguns dos que eu lembro. Flash, Aquaman, Arqueiro Verde, Cyborg, Canário Negro, Doutor Destino, Gladiador Dourado, Zatanna e até mesmo Super Gêmeos. Falando em Super Gêmeos, eu não lembro nenhuma obra, filme, série, desenho que apareça os Super Gêmeos, exceto aquele desenho antigo que são os Super Amigos. Se você lembrar, por favor, comenta aqui. E nessa 4ª, 5ª temporada a lição é óbvia. Não adianta fugir das suas responsabilidades. O Clark tenta fazer isso várias vezes, levar uma vida comum, mas não adianta. No final, ele tem que assumir a sua responsabilidade até se tornar o Superman. Como eu disse, para mim as 3 primeiras temporadas são as melhores. O clima de cidade pequena, a vida da adolescência, os dilemas dele na descoberta dos poderes, a relação dele com os pais e com seus amigos, tudo isso ajuda a construir a base do que é a proposta de Smallville.
A quarta temporada para mim é uma das piores, se não a pior, e foge totalmente da proposta do que Smallville apresenta nas 3 primeiras, e é uma temporada que se você tivesse tirado ela, ela não ia fazer falta nenhuma. A quinta e sexta temporada são um pouco mais sólidas, elas começam a apresentar o Clark com suas ameaças, não somente resumido a Pequenópolis, mas também com ameaças globais, e aí onde aparecem outros personagens, outros heróis, que a gente acaba se prendendo também. Sétima e oitava temporada acaba caindo bastante a qualidade, especialmente pela saída de alguns atores. O ator que faz o Lex Luthor acaba saindo. E como eu disse, o Lex Luthor é um dos pilares da série e isso acaba contribuindo. E conta também o fato de que alguns personagens são muito mal aproveitados. Por exemplo, na oitava temporada, o grande vilão é o Apocalipse, que é muito mal aproveitado, e a resolução do conflito Superman e Apocalipse é decepcionante. A nona temporada já é melhor e começa a preparar o terreno para ele enfim se tornar o Superman. O vilão dessa temporada é um clone do Zod antes dele se tornar o arqui-inimigo do Jor-El. Nessa temporada também começamos a ver a evolução do relacionamento entre Clark e Lois. E a 10ª temporada encerra com seus altos e baixos, mais baixos do que altos. Para mim, reassistir a 10ª temporada depois de quase 15 anos, fez perceber que ela não foi tão boa assim como poderia ter sido. Durante toda a temporada é apresentado o Darkseid como sendo uma grande ameaça, mas o Darkseid apareceu mesmo apenas 2 vezes, pouquíssimos segundos em 2 episódios. No último episódio que se cria a expectativa do combate final entre Darkseid e Superman, não aparece o Darkseid. Na verdade, mostra que o Darkseid entra no corpo de um clone do Lionel Luthor de outra realidade e vai lutar com o Superman. E no final, essa grande ameaça que era o Darkseid é derrotado em menos de 3 segundos. De fato, isso é bem decepcionante. Tem 2 coisas que ainda ajudam a salvar essa sensação de decepção. O retorno do Lex Luthor e a última cena emocionante que mostra o Clark abrindo camisa, mostrando o escudo do Superman, se preparando para voar e ao fundo tocando o tema do Superman. E ao final da série, mesmo com alguns pontos fracos, mostra enfim o Clark Kent abraçando o seu papel como Superman, o grande herói da Terra. Reassistir Smallville depois de adulto me fez perceber que ela não é simplesmente uma série de heróis adolescentes com alguns efeitos duvidosos, mas que também mostra lições importantes que podemos levar para a vida toda. Ela nos ensina bastante sobre escolhas, amadurecimento e identidade. E o maior legado de Smallville é mostrar que até mesmo o maior herói dos quadrinhos não nasceu pronto, mas que ele já foi um dia um jovem inseguro, teve medo, cometeu erros, mas aprendeu com tudo isso. Nos ensinou também sobre a amizade, mostrando que todo herói precisa de verdadeiros amigos para poder encontrar o seu caminho. Mas e você, já assistiu Smallville? Já reassistiu depois de adulto? Fala pra mim quais foram as suas percepções. Se eu esqueci algum ponto que você também achou marcante, fala pra mim aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Até a próxima.